Boa noite, pessoal. Então vamos falar aqui em que situação está as eleições americanas, né? Eu fiz uma enquete no meu Instagram e escolheram esse o tema. Eu sei que é um tema que muita gente gosta e se interessa. Deu uma esfriada já que já passou o dia da eleição, né? Mas eu vou falar para vocês um pouco dos bastidores e o que está acontecendo nos Estados Unidos nesse momento. Nesse momento, o Biden, né, segundo a mídia, já está eleito. O que não é verdade, porque as eleições americanas, a votação ocorreu no dia 3 de novembro, mas as eleições ocorrem dia 14 de dezembro, é onde o Biden, se continuar com a vantagem que está, se é decretado o vencedor. Por quê? É dia 14 de dezembro que os estados, os delegados dos estados votam no respectivo presidente, né, escolhido pelos cidadãos de cada estado, né? São 50 estados, 50 eleições separadas. Os delegados no dia 14 de dezembro votam no candidato escolhido pela população do estado. Enfim, até lá muita água vai rolar, já tem muito processo judicial ocorrendo, tá? Recontagem de votos. Então, alguns veículos de imprensa estão tomando até processo dos órgãos de controle do governo, não do governo Trump, mas sim dos Estados Unidos, órgãos de controle eleitoral, por já ter decretado a vitória para o Biden, já que a vitória ele só pode ser decretada no dia 14 de dezembro, ainda mais com tantos indícios de fraudes como a gente está vendo, tá? Eu vejo muita gente dizer, não há indício nenhum. Há indícios, tá? Se você não viu nenhum ainda, vai nos destaques do meu Instagram, que você vai ver lá, eu já postei bastante coisa. Não significa que são provas, mas indícios que deverão ser investigados e provavelmente serão investigados para ver se revertem em provas, tá bom? Eu vou falar para vocês algum desses indícios já provados e é o que mais está pegando lá na política americana. Então você tem 10 mil pessoas que votaram em Nevada que não tinham autorização de votar lá, ou porque mudou de estado, ou porque não tinha o voto autorizado, enfim. Você tem 100 observadores dispostos a testemunhar sobre juramento que foram impedidos de observar a contagem de votos que por lei é dada a eles, tá bom? Então, você tem também a história dos softwares, que em vários condados deram problema, e coincidentemente, os condados que deram problema, os votos foram para o Biden, nesses softwares, tá? Vários condados deram problema. Você tem 9.500 pessoas mortas, esse para mim é o mais engraçado. Engraçado se não fosse trágico, né? É por isso que eu acho que deve ser investigado. Você tem 9.500 pessoas na Pensilvânia, pelo menos que os votos foram recebidos e foram constatados que essas pessoas estavam mortas, tá? Então, essas investigações, elas ocorrem não é para desestabilizar, pelo contrário, uma democracia, um processo eleitoral mascarado é como o da Venezuela, você não sabe o que acontece. O próprio sistema eleitoral brasileiro, eu vi muita gente falando, nossa, o Brasil é uma maravilha, já tem a votação. Meu amigo, o sistema eleitoral brasileiro, se você tiver um simples indício de fraude, você não consegue provar porque você não consegue a recontagem dos votos. A urna eletrônica Smartmatic, ela não permite auditar novamente a votação, ou seja, o que ocorreu ali ocorreu, se teve erro, paciência. Enfim, essa é uma das belezas do processo democrático eleitoral lá nos Estados Unidos, você poder recontar os votos é uma coisa super normal. Em 2000, o Al Gore, que foi um candidato democrata, pediu a recontagem na Flórida enfim, a mídia e mesmo os democratas acharam uma coisa super normal porque é do jogo, isso não é uma fraude eleitoral, não é um puxadinho, não, isso está na Constituição, tá? Então o Al Gore pediu a recontagem em 2000 e é engraçado, né, que a mídia fez a mesma coisa em 2000, deu a vantagem a eleição pro Al Gore e depois teve a recontagem. Enfim, o que mais para ver se eu não esqueço? O que está pegando muito também nessas eleições é que o voto por correio sempre ocorreu nos Estados Unidos, porém uma escala muito pequena, muito pequena. Esse ano, por causa da pandemia, os democratas principalmente esculhambaram com o voto por correio, mandaram 80 milhões de cédulas
para pessoas que nem solicitaram a cédula. Porque, para você ter uma ideia, antigamente você precisaria solicitar a cédula ao partido, né? Para você receber, você ser vinculado ao Partido Democrata ou Republicano, para você receber essa cédula eleitoral em casa. No caso, esse ano, ninguém precisou pedir enxurradas de cédula, por isso também foi um número recorde de votação por e-mails. E é isso uma das grandes polêmicas que o Trump vem batendo, né? Count the legal votes, né? Que é contar os votos legais. Por quê? Você tem estados que a corte estadual permitiu que os votos fossem contados e chegassem votos dias depois da eleição. O que isso juridicamente, constitucionalmente falando, é ilegal nos Estados Unidos, entendeu? Então você tem até hoje votos chegando. Ontem, ou hoje mesmo de manhã, chegaram mais 2.000 votos na Pensilvânia. Engraçado, coincidentemente, os 2.000 votos, 97% dos votos, eu estava vendo, não foram os 2.000, 97% dos votos desses 2.000 foram para o Biden. Coincidência ou não. Enfim, então, muitos estados receberam votos. É por isso que teve aquela pausa enorme, aquela noite, né, onde o Trump estava na frente e teve aquela pausa de horas e milagrosamente o pico, tem até um meme na internet, né, que o pico do Biden vai fazendo assim e de repente estica para cima, que é onde apareceram ali 138.000 votos para o Biden, tá? Então, essa é a polêmica dos democratas contra os republicanos, contar ou não esses votos que chegaram depois. Aí você tem inúmeros casos como votos que não tinha nada assinalado, votos onde a assinatura não batia, votos sem assinatura, enfim. E é por isso que serve a justiça, é por isso que isso foi parar na justiça. Cortes de apelação os republicanos começaram a apelar para as cortes e, dependendo do caso, isso pode chegar até o Supremo americano, tá? Para quem não sabe, né, os Estados Unidos, você tem requisitos para votar. Você precisa ser americano, você precisa ter residência no estado, você precisa votar até o dia da eleição, e essa é uma das grandes polêmicas, tá? Só para ver se eu não esqueci nada para vocês. Enfim, quem ainda não viu as provas, tem lá nos meus stories, tá? Uma outra coisa muito importante também é que o Senado, que sempre foi controlado pelos republicanos, está um pouco dividido. Eu acho que os republicanos estão com uma cadeira na frente, mas tem 2 vagas na Georgia abertas ainda que vão ser decididas só em janeiro. Isso é muito importante, porque os democratas têm a casa, né, que é o Congresso, e os republicanos sempre tiveram o Senado. Se os republicanos mantiverem o Senado, isso é muito importante porque tem um equilíbrio ali de poderes. Os democratas não vão poder passar tudo o que quiserem, vão ser segurados ali pelo Senado. Agora, se eles tiverem as 3 casas, aí isso vai ser muito complicado e acredito eu que seja até perigoso para os Estados Unidos, tá bom? Eu fiquei de falar sobre as consequências do Biden eleito, não vou falar, vou esperar ver o que acontece. Como eu disse para vocês, ontem mesmo na Fox News, muitas provas foram apresentadas, tá? Indícios de provas que as investigações vão dizer se são realmente provas ou não. Gente, tem muita coisa para acontecer. Alguns institutos de pesquisa, eu estava vendo, já retiraram a Pensilvânia do Biden, ou seja, ele já volta a não ter mais 270 candidatos. Aí você tem as mídias torcedoras, né? A Globo da vida, que falou nós viramos. Você tem o The New York Times, que quando tinha 67% de Nevada apurado já tinham dado pro Biden, para os democratas, enfim. Mas alguns institutos de pesquisa já tiraram alguns estados do Biden novamente, exatamente por saber que vai ocorrer essa recontagem, de saber que pode ter uma mudança aí no parâmetro de como está a situação das eleições nos Estados Unidos, tá? Então muita água tem para rolar, uma batalha judicial vai começar muito maior do que o caso de 2000 do Al Gore e do Bush. E vamos ver o que acontece. Se não for provada nenhuma fraude, Biden é eleito e a festa da mídia, né, do establishment vai ocorrer. Agora, se tivermos aí uma mudança no cenário dessas eleições, pode decretar realmente o fim, a falência desses veículos de imprensa que são mais torcedores do que informantes.
né, que deveriam ser. Pessoal, obrigado, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe se você gostou das informações. Infelizmente eu acho que ficou muito longo, eu estou tentando cada vez mais encurtar, trazer mais conteúdo e enfim, mas é isso. Muita gente me pediu esse vídeo, esse é o panorama lá da situação das eleições americanas. Obrigado e mais pra frente eu faço o próximo sobre o meu candidato a prefeito de São Paulo. Obrigado.